Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Eu estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso, porque vocês é que deviam falar bem de mim. Pois mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a esses tais superapóstolos de vocês. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha 3ª visita a vocês. E novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que os enganei e tapeei com mentiras. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês.
tenho medo de que, quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens. Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Lamentações, capítulo 4. Como o ouro ficou escuro, como o ouro puro perdeu o seu brilho. As pedras do templo estão espalhadas pelas esquinas das ruas. Os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós como ouro puro, mas agora são tratados como simples potes de barro. Até as lobas dão de mamar às suas crias, mas o meu povo é como os avestruzes, cruéis para os seus filhotes. Os bebês de Jerusalém morrem de sede, as crianças pedem comida, mas ninguém lhes dá nada. Os que antes comiam comidas finas agora morrem de fome pelas ruas. Os que vestiam roupas caras agora vivem nos montes de lixo. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma, que foi destruída num momento pela mão de Deus. Os nossos príncipes eram puros como o leite e sem manchas como a neve. Eram fortes, cheios de vigor, e os seus olhos brilhavam de saúde. Agora, o seu rosto está preto como carvão, e quando eles andam pelas ruas, ninguém os conhece. A pele deles secou como a madeira e grudou nos seus ossos. Aqueles que morreram na guerra foram mais felizes dos que os que morreram depois, porque estes foram se acabando devagarinho por não terem nada para comer. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam os seus próprios filhos e os comeram. O Senhor Deus descarregou seu furor, derramou o ardor da sua ira. Ele pôs fogo em Jerusalém e a arrasou até o chão. Ninguém neste mundo, nem mesmo os reis, acreditava que algum inimigo conseguisse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar a morte de pessoas inocentes. Sacerdotes e profetas andavam pelas ruas como cegos, tão sujos de sangue que ninguém tocava na roupa deles. E o povo gritava: "Fora daqui! Vocês são impuros! Não encostem a mão em nós!" Quando eles fugiram, andando de país em país, os próprios pagãos disseram: "Esses homens não podem morar aqui." O Senhor não deu mais atenção a eles. O próprio Deus os espalhou. Ele não teve respeito pelos nossos sacerdotes, nem pena dos nossos líderes.
ficamos olhando até cansar, esperando o socorro que nunca chegou. Confiamos no auxílio de uma nação que não podia ajudar. Os inimigos nos estavam vigiando, de modo que não podíamos andar pelas ruas. Os nossos dias estavam contados, o fim estava perto. Os nossos perseguidores foram mais rápidos do que as águias do céu. Eles nos perseguiram nas montanhas e nos atacaram de surpresa no deserto. Eles prenderam aquele que é a fonte da nossa vida. Prenderam o rei que o Senhor havia escolhido, aquele que pensávamos que ia nos defender dos invasores. Vocês, povo de Edom e de Uz, podem rir. Alegrem-se enquanto há tempo, pois a sua desgraça também está chegando. Vocês vão ficar bêbados e nus. Jerusalém já recebeu o castigo pelos seus pecados. O Senhor não deixará que os seus moradores fiquem espalhados em terras estrangeiras. Mas vocês, povo de Edom, serão castigados por Deus. Ele fará com que todos fiquem conhecendo os pecados de vocês. Lamentações, capítulo 5. Ó Senhor Deus, lembra do que nos aconteceu. Olha para nós e vê a nossa desgraça. A nossa terra está nas mãos de estrangeiros e em nossas casas mora gente estranha. Somos órfãos de pai. As nossas mães ficaram viúvas. Temos de comprar a nossa própria água de beber. Temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos inimigos nos tratam com dureza. Estamos esgotados, porém não nos deixam descansar. Para termos o que comer, precisamos de pedir, estendendo a mão aos egípcios e aos assírios. Os nossos antepassados pecaram e não existem mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados. Somos governados por escravos e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Corremos perigo para conseguir alimento, pois os bandidos do deserto nos atacam sem dó. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. Em Jerusalém e nas cidades de Judá, mulheres e moças foram violentadas. Os inimigos enforcaram os nossos líderes e desrespeitaram os nossos velhos. Os moços são forçados a trabalhar pesado nos moinhos. Os meninos tropeçam carregando feixes de lenha. Os velhos não fazem mais as suas rodinhas nas praças. E os moços já não cantam mais. A alegria fugiu do nosso coração. Em lugar das nossas danças, ficou a tristeza. Nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. O nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão, porque o monte Sião está abandonado e as raposas andam pelas ruínas. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre.
tu dominas as gentes de todos os tempos. Por que nos abandonaste por tanto tempo? Será que lembrarás de nós outra vez? Faze com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira contra nós nunca vai acabar? Salmo 130. Canção de peregrinos. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Capítulo 13. Menelau é morto. No ano 149 da era grega, Judas e os seus soldados ficaram sabendo que o rei Antíoco V Eupátor, comandando um enorme exército, estava indo fazer guerra contra a Judéia. Com ele vinha Lísias, o seu tutor, que era também o primeiro-ministro do reino. Cada um deles comandava um exército de mercenários gregos de 110.000 soldados de infantaria, 5.300 de cavalaria, 22 elefantes e 300 carros de guerra armados com lâminas cortantes presas nos eixos das rodas. Menelau também se juntou a eles e, com muita hipocrisia, começou a atiçar Antíoco, não porque procurasse o bem da sua pátria, mas porque esperava que o rei o fizesse de novo grande sacerdote. Mas Deus, o rei dos reis, fez com que Antíoco ficasse furioso com Menelau. Quando Lísias disse ao rei que Menelau, aquele canalha, era a causa de todas as suas desgraças, o rei ordenou que o levassem para a cidade de Bereia e o matassem de acordo com o costume daquele lugar. Há naquela cidade uma torre de 22 metros de altura, cheia de cinzas. Do lado de dentro da torre e em toda a volta há uma plataforma inclinada que faz qualquer coisa escorregar para dentro das cinzas. As pessoas culpadas de ter roubado objetos sagrados dos templos ou de ter cometido qualquer outro crime são levadas até a torre e empurradas para dentro, morrendo sem ar, enterradas nas cinzas. Assim morreu Menelau, aquele criminoso.
ele não teve nem ao menos uma sepultura. E era isso que ele merecia, pois muitas vezes ele tinha profanado o altar, cujo fogo e cujas cinzas são sagrados. E ele morreu nas cinzas. A Batalha de Modim. O rei Antíoco V Eupátor, cheio de más intenções, continuou na sua marcha contra a Judéia, resolvido a fazer os judeus sofrerem coisas piores do que aquelas que o seu pai os tinha feito sofrer. Quando Judas soube disso, ordenou ao povo que orasse ao Senhor dia e noite, pedindo que ele, mais uma vez, viesse socorrer os que estavam correndo o perigo de perder a lei, a pátria e o santo templo. E que Deus não deixasse que o seu povo, que só agora começava a respirar um pouco, caísse nas mãos dos pagãos. Todos se deitaram de bruços e encostaram o rosto no chão. E durante 3 dias, sem parar, oraram ao misericordioso Senhor, enquanto choravam e jejuavam. Finalmente, Judas procurou animá-los e ordenou que se preparassem para lutar. Depois de uma reunião em particular com os líderes judeus, ele decidiu sair com seu exército e, com a ajuda de Deus, resolver a situação, sem esperar que Antíoco invadisse a Judéia e conquistasse Jerusalém. Entregando o sucesso dos seus planos nas mãos do Criador, Judas animou seus soldados para que lutassem corajosamente até a morte pelas leis de Deus, pelo templo, pela cidade de Jerusalém e pelos costumes deles. Depois, eles saíram e acamparam perto da cidade de Modim. Então Judas disse aos seus soldados que o grito de guerra seria este: "A vitória vem de Deus!" Depois, escolheu os moços mais corajosos e naquela noite atacou a barraca do rei Antíoco. Ali no acampamento de Antíoco, Judas matou quase 2.000 soldados e matou também o maior dos elefantes e também o seu condutor. Judas e os seus soldados encheram o acampamento do inimigo de terror e de confusão e foram embora vitoriosos, pouco antes do amanhecer. Judas conseguiu essa vitória porque o Senhor o ajudou e protegeu. Antíoco V Eupátor faz um acordo de paz com os judeus. Agora, o rei Antíoco V Eupátor já sabia que os judeus eram muito corajosos. Então, começou a procurar um jeito melhor de conquistar as fortalezas deles. Ele marchou com seu exército contra Bet-sur, uma das fortalezas dos judeus, mas foi obrigado a se retirar. Atacou de novo e foi derrotado. Judas conseguiu enviar aos soldados que defendiam a fortaleza tudo o que eles precisavam. Mas Ródoco, um soldado judeu, estava passando segredos militares para o inimigo. Quando descobriram isso, ele foi preso e morto. Pela segunda vez, Antíoco procurou fazer um acordo de paz com os moradores de Bet-sur. Depois de fazer paz com eles, retirou seus soldados. Em seguida, atacou o exército de Judas, mas foi derrotado. Antíoco tinha deixado Filipe em Antioquia como chefe do governo. E quando soube que Filipe tinha se revoltado, ficou muito aflito.
Então, tratou de fazer paz com os judeus. Concordou com o que eles exigiam e jurou que respeitaria todos os seus direitos. Depois de fazer um acordo de paz com eles, Antíoco ofereceu um sacrifício. Fez uma grande oferta para o templo, a fim de mostrar o seu respeito por aquele lugar sagrado. E recebeu bem Judas Macabeu. Depois disso, Antíoco pôs Hegemônides como governador do território que fica entre Ptolemaída e Guerra, e em seguida foi até Ptolemaída. Os moradores dali não estavam contentes com Antíoco por causa do acordo que ele tinha feito com os judeus e queriam anular esse acordo. Mas Lísias foi ao tribunal e fez um discurso em que defendeu o acordo da melhor maneira possível. Conseguiu convencer o povo e todos se acalmaram e passaram a apoiá-lo. Depois, Lísias seguiu para Antioquia. E foi assim o fim da luta de Antíoco e a sua retirada.